E aí galera, eu me chamo Leivinha e eu e minha equipe vamos apresentar para vocês um estudo de caso do sistema operacional Linux. E para darmos início, começaremos com a história do Unix, que é considerado o pai de praticamente todos os sistemas operacionais da atualidade. Desde 1965, um grupo de programadores formados por Ken Thompson, Dennis Ritchie e outros tinham se reunido para o desenvolvimento de um sistema operacional que fosse multitarefa e multiusuário. Daí surgiu o projeto Multics, que em tradução é Informação Multiplexada de Serviço de Computação. Como o projeto não deu certo, Ken Thompson decidiu escrever sua própria Multics mais enxuta, que ficou conhecida como Unix. O Unix foi o primeiro sistema operacional que conseguiu introduzir os conceitos multiusuário e multitarefa. E foi a partir de uma versão do Unix que Linus Torvalds decidiu escrever sua própria versão, que denominou Linux, que teve sua primeira versão lançada em 1991. O Linux é um sistema operacional livre e pode ser copiado por qualquer um. E como ele foi projetado por programadores e para programadores, possui um ambiente relativamente sofisticado e engajado em projetos de desenvolvimento de software. Atualmente existem várias versões do sistema operacional Linux. Entre as principais estão Ubuntu, Mint, Debian e OpenSUSE. Um sistema Linux pode ser considerado um tipo de pirâmide, onde na base está o hardware, logo acima a interface de chamada de sistema, a interface de biblioteca e por último a interface de usuário. Ele apresenta ainda o interpretador de comandos Shell, que é uma espécie de interface de linha de comando. A partir da interface Shell do Linux é possível acessar um grande número de programas utilitários padrão, que podem ser divididos em 6 categorias: comandos para manipulação de arquivos e diretórios, filtros, ferramentas de desenvolvimento de programas como editores e compiladores, administração de sistemas e miscelâneas. E para finalizar essa breve visão geral do sistema operacional Linux, temos a estrutura do núcleo. O núcleo está diretamente relacionado ao hardware e permite interações com os dispositivos de entrada e saída e com os dispositivos de gerenciamento de memória e controla o acesso à CPU e a eles. No nível mais baixo, dizemos que o núcleo é a forma primária de interação com os dispositivos. Bom, meu nome é Rodrigo, eu fiquei com a parte de processos do Linux e vou falar um pouco sobre. Uma das vantagens do Linux é por ele ser um sistema multiprogramador, ou seja, ele executa vários processos independentes ao mesmo tempo. Esses processos são criados de um jeito bastante simples. A chamada de sistema fork cria uma cópia exata do processo original e por ordem de hierarquia eles são distribuídos. Exemplo, o processo pai é o processo criador e o processo filho é o processo que acabaram de ser criado, e assim sucessivamente. Por ser uma cópia do processo pai, o filho recebe principalmente os dados do pai. No processo filho também é criado uma tabela de processos e uma área de usuário. O processo filho estará pronto para ser executado quando receber uma cópia ou compartilhamento de leitura de memória do processo pai. A chamada de sistema fork estabelece que nenhuma memória deve ser compartilhada entre o processo pai e filho. Porém, a cópia que o filho recebe é apenas para leitura e não para compartilhamento de dados de memória. Bom, eu vou falar um pouco sobre implementação de processo no Linux. Um processo no Linux é basicamente como um iceberg, ou seja, o processo apresenta uma parte do usuário que executa o programa do usuário. Um de seus threads faz uma chamada de sistema e ele troca o modo de execução e passa a executar o contexto do núcleo. O núcleo do Linux representa os processos internamente como tarefas. Então, o processo com uma thread será representado por uma estrutura de tarefas, enquanto o processo de múltiplas threads terá uma estrutura de tarefas associada a cada thread
do nível usuário. Na estrutura das tarefas contém diversos campos, alguns para armazenamento de ponteiros, para outras estruturas de dados ou segmentos. Olá pessoal, eu sou o Antônio, estou aqui para falar para vocês sobre o gerenciamento de memória do sistema operacional Linux, que é um sistema hoje bastante eficiente e complexo também, mas também bastante inovador na tecnologia do mundo atual. Bem galera, o modelo de memória do sistema operacional Linux foi criado com muita eficiência e é dividido em várias partes, que é o núcleo, o mapa e páginas de código, que funciona em qualquer sistema, seja ele qual for, simples ou complexo ou de maior complexidade. Esse sistema tem pouca alteração desde até o início da sua criação até hoje. É uma das inovações, ou melhor, uma das ferramentas que mantém a sua qualidade desde o início da sua criação até hoje. É interessante notar que nesse sistema do Linux, ele é responsável por um gerenciamento de todo o seu conjunto da memória, que é responsável por colocar páginas onde uma memória se encontra totalmente preenchida. O sistema aloca outras páginas que estão próximas a outras memórias que estão vazias para dar encaminhamentos dos processos que estão ociosos. Olá pessoal, meu nome é Joslane e eu irei falar um pouco sobre a entrada e saída do Linux. A gerência de entrada e saída do Linux é implementada através de DevC Drives, um DevC para cada dispositivo. Os DevC Drives são acoplados ao sistema operacional quando é gerado. Sempre que um novo dispositivo é acrescentado ao sistema, o DevC correspondente deve ser acoplado ao núcleo. O acesso ao dispositivo é na forma de arquivos especiais. No Linux, todas as operações de entrada e saída são realizadas com uma sequência de bytes, não existindo o conceito de registro ou método de acesso. Dessa forma, os system calls de entrada e saída podem manipular qualquer tipo de dispositivo de forma uniforme. Os arquivos especiais podem ser acessados da mesma forma que qualquer outro arquivo, utilizando simplesmente as system calls de leitura e gravação. O Linux trabalha com dois tipos de operação de entrada e saída, uma orientada a blocos e a outra orientada a caractere. As operações orientadas a bloco estão geralmente associadas a dispositivos com altas taxas de transferência, como discos, e têm o objetivo de minimizar o núcleo de transferência entre o dispositivo e a memória, utilizando buffer cache. Por exemplo, quando uma operação de leitura a disco é realizada, um bloco é transferido para a memória e posteriormente processado. Processo, sistema de arquivo, DevC Drive para o disco. Dispositivos orientados a caracteres são associados normalmente a dispositivos lentos, como terminais, onde a taxa de transferência entre o dispositivo e a memória é realizada caractere a caractere. Olá, meu nome é Gemerson, vou falar um pouco sobre o sistema de arquivo Linux. Bom, podemos definir que um sistema de arquivo é como uma organização estrutural de todos os arquivos do sistema. Diretório, dispositivo de armazenamento estilo um HD. Podemos armazenar em arquivos em outros dispositivos. Acho que todos sabem que um HD é dividido em cilindros, conjuntos circulares concêntricos de discos de um HD. O que é cilindros? São divididos em um determinado disco em que partes tanto superior como inferior estão divididos em setores. Cada setor possui um bloco físico, onde os dados são realmente gravados. O acesso a tanto a leitura como escrita de um HD é comparado ao acesso da memória RAM, do computador, por exemplo. Isso pode acontecer ao ler ou escrever dados em HD. Precisa posicionar as cabeças de leitura e esperar até que o setor desejado seja rotacionado até que essas cabeças de leitura e gravações, e só aí então começar o processo de leitura e gravação destes dados. Um HD pode também ser dividido em formação lógica com partição para o Linux. Cada partição é tratada como um dispositivo diferente. O Linux suporta vários tipos diferentes de sistemas de arquivo. Alguns exemplos são eles: FAT, FAT32, NTFS e o NFS e outros. Alguns desses sistemas são nativos do Linux, o que significa que eles foram desenvolvidos especialmente para o sistema operacional Linux. A estrutura básica de um sistema de arquivos e blocos são os blocos que realmente armazenam os dados dentro de um sistema de arquivo. O tamanho do bloco pode ser de 502, 1024, 2048
e 4.096 bits. Esses valores dependem da implementação dos arquivos. Todas as partições possuem um bloco ROT. Ele não é usado para o armazenamento de informações, mas sim os armazenamentos de informações sobre um sistema operacional. Você pode, por exemplo, instalar neste bloco Linux um superbloco, e esses blocos contêm informações sobre sistemas de arquivos e sobre próximos blocos. Um exemplo é quando você cria um sistema de arquivo, você pode revezar alguns blocos de dados para o superusuário. Fala, rapaziada, meu nome é Júnior e eu vou falar um pouco para vocês sobre o sistema de segurança no Linux, ok? Então vamos lá, galera, existe um processo chamado UID no Linux que se trata do ID de usuário, ou seja, cada usuário registrado no Linux tem o seu próprio ID de identificação. E esse ID funciona como? Esse ID funciona para identificar aquele usuário e também para identificar os arquivos e processos feitos por aquele usuário. E também a gente tem o GID, que é o ID de grupo, que são pessoas selecionadas pelo administrador que formam um grupo de usuários, e esse grupo também desenvolve arquivos e processos, e esses arquivos e processos também são identificados com o ID do grupo. Só que o administrador, ele coloca um conjunto de permissões naquele arquivo criado, ou seja, ele vai dizer o que cada usuário do grupo pode fazer dentro daquele arquivo e o que cada usuário fora daquele grupo pode fazer, ok? E também o administrador, ele tem acesso em ver quais grupos a mais que os usuários deles estão, ok? Agora a gente vai ver aqui uma tabelinha sobre essas requisições que o administrador dá sobre os arquivos. Essa tabela é bem interessante da gente estudar ela, ok? A gente tem aqui binários e símbolos. A gente vai ler sobre os símbolos. Você pode observar que tem 9 pontinhos nos símbolos, ok? 9 tracinhos, aliás, no símbolo. E cada 3 traços desses representam uma classe. Ou seja, os 3 primeiros representam o proprietário. Os 3 segundos, digamos assim, representam o usuário dentro daquele grupo. E os 3 últimos representam o usuário fora daquele conjunto, fora daquele grupo. E o R representa ler, o Y representa escrever e o X representa executar, ok? Então vamos lá. Aqui o primeiro símbolo diz RWX, ou seja, o proprietário pode ler, escrever e executar. Já o segundo fala RWX, RWX, ou seja, todos o proprietário e todos os componentes do grupo também vão poder ler, escrever e executar. No terceiro, RW-R, ou seja, o proprietário pode apenas ler e escrever e os demais do grupo podem apenas ler. Próximo, RWRR, ou seja, o proprietário pode ler e escrever, os usuários do grupo podem ler e os demais podem ler também. Próximo, RWRWXRXRX, ou seja, o proprietário pode ler, escrever e executar, os usuários do grupo podem ler e executar e os usuários de fora podem ler e executar também. Um zerado, que no caso nenhum pode fazer nada naquele arquivo. E temos o último aqui, RWX, que quer dizer, eles estão nos 3 últimos, ou seja, quer dizer que apenas os usuários de fora podem ler, escrever e executar. Então, galera, era só isso aí mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa em nome de toda a equipe se faltou alguma coisa, porque o tempo era pouco para muito assunto, ok? Então eu peço que você clique no gostei. Se você gostou, comente aí embaixo as suas dúvidas, ok? Então é isso aí. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.